Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Founderside, As Margens da Fundição. Founderside, As Margens da Fundição é o primeiro livro dentro da trilogia dos fundadores. Foi lançado agora em 2021 aqui no Brasil pela Morro Branco e tem tradução da Aline Sorto Pereira. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já tinha lido esse livro ano passado, entrou pros meus favoritos de fantasia de 2020. E esse ano, então, a convite da editora Morro Branco, eu fiz a leitura desse livro na edição traduzida pra vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre essa história. Founderside é uma fantasia que tem um universo bem diferente e um sistema de magia também bem interessante. A gente tá falando aqui de um mundo que passou por um processo de transformação. Ele já foi muito evoluído um tempo atrás, algo aconteceu e a gente tá aqui num processo de reencontrar as tecnologias que moviam esse mundo. Porém, essas tecnologias são um pouco diferentes, tá? Uma mistura de magia que acaba sendo transformada num estilo de tecnologia e esse mundo acaba sendo regida por casas fundadoras, tá? São famílias que detêm poder, conhecimento e profissionais talentosos para reger essa magia aqui, e com isso elas conseguem o controle do comércio e o controle do poder dentro dessa sociedade. São essas casas fundadoras que tomam as decisões, e o que dita o poder ou a influência dessas casas fundadoras tem a ver com esse sistema, porque parte do comércio aqui, né, da evolução é determinada exatamente com quanto se pode evoluir com essas inscrições. O que são essas inscrições? É você desenvolver um conjunto ali de comandos que vai fazer um objeto ter uma ação que não é natural dele. Então, por exemplo, rodas de uma carruagem. Esses comandos dão a essas rodas a sensação de que elas estão sempre em uma descida. Então, toda vez que essas inscrições são ativadas, as rodas se movem sozinhas. Porque quando você tá numa descida, a posição faz com que ela não precise de impulso, né? A própria posição impulsiona. Então essas inscrições simulam situações para fazer com que esses objetos se movam ou tenham ações que não são naturais dele. Essas inscrições podem ser ativadas ou desativadas de acordo com a vontade de quem tá usando ela. Então, quando quer que a carruagem pare, é só desativar as inscrições que as rodas vão parar. E aí, esses códigos de inscrições, que podem ser cada vez mais evoluídos para coisas gigantes, como para coisas bem simples, é o que move essa sociedade. Cada casa vai desenvolvendo as suas inscrições, colocam essas inscrições no mercado, e isso faz com que essa sociedade vá evoluindo aos poucos. E aí, gente, cada uma dessas casas tem o seu complexo. É como se fossem pequenas cidades dentro de uma grande cidade. Cada um desses complexos tem a sua própria lei. Quem fica dentro desses complexos são somente as pessoas que trabalham para essas famílias, né, que tem as relações ali. E no resto dessa cidade, que fica às margens dos conglomerados dessas casas, é uma terra sem lei. Não existe regras, não existe polícia, não existe ordem. É uma questão de sobrevivência. E as pessoas vão se adaptando conforme elas podem. E é nesse cenário que a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Sancha. A Sancha, ela mora nessa área comum e ela é uma ladra. E basicamente quem contrata a Sancha são pessoas com dinheiro. E quem tem dinheiro aqui são essas casas. Então basicamente a Sancha é contratada para roubar de uma casa para outra. Porém, o novo trabalho da Sancha é um pouco misterioso, porque foi oferecido para ela uma quantidade muito grande de dinheiro para que ela roubasse uma caixa que está num lugar específico. Ela obviamente não deve abrir essa caixa, ela não sabe quem contratou ela para fazer esse serviço, e quando ela vai fazer esse roubo, as coisas fogem um pouquinho do controle e a gente vai ter uma situação desencadeada aqui no livro a partir deste roubo. E a Sancha, ela é excepcional no trabalho dela de roubar porque ela tem uma particularidade. A Sancha consegue ler os objetos. Toda vez que ela encosta num objeto, ela consegue sentir a mente desse objeto processando. Passam informações e ajuda ela a adentrar melhor os ambientes, a saber se tem alguém do outro lado da porta, a saber se tem alguém atrás de uma parede ou o que ela pode encontrar. Porém, isso, enquanto um fator que ajuda ela nos roubos, prejudica ela na vida pessoal dela, que faz com que a relação dela com as pessoas também seja bastante complicada, já que ao tocar as pessoas ela também vai receber esse feedback de volta, e é uma coisa que perturba muito ela. É uma coisa que ela já aprendeu a controlar bastante, mas que ao mesmo tempo ainda não tá completamente sob controle. Cobra um preço dela toda vez que ela precisa ficar ouvindo esses objetos, ficar ouvindo as coisas ao redor dela, e obviamente ela não poder ter uma relação mais próxima com ninguém. A
Sancha, ela não é a nossa única personagem aqui que a gente vai acompanhar. Um deles é o Gregor. O Gregor, ele é o herdeiro de uma dessas casas. Ele já lutou na guerra, ele já passou por muitas coisas, e ele colocou na cabeça dele que ele queria muito instaurar um senso de justiça nessa área comum. Então o desejo dele é criar uma polícia que pudesse fiscalizar esse local. Só que a mãe dele, que é a chefe dessa casa, né, e as pessoas ao redor dele não entendem por que ele quer dar atenção pra esse local, que não gera nada de benefício e tal. Mas ele tem os motivos dele, que tem muito a ver com as coisas que ele passou. E se ele é um cara da lei e a gente tem uma personagem que é uma ladra, obviamente a gente vai ter o conflito acontecendo aqui, porque é parte da responsabilidade dele cuidar da segurança das coisas aqui, que é exatamente o que a Sancha tá querendo burlar. Outro personagem interessante é o Orso Ignatio. Ele é o hipato da casa Dandolo, que é a casa do Gregor. O que é um hipato? Esse é o cargo da pessoa que fica como responsável, cientista ali, a mente por trás de desenvolver essas inscrições. Então ele é um dos hipatos mais famosos. Ele já trabalhou numa outra casa antes, agora ele tá trabalhando pra casa Dandolo. Ele é o cara, sabe inscrever as coisas, é aquele que pesquisa, que corre atrás de novas coisas, e é responsável também por trazer parte da riqueza dessa casa. Afinal de contas, é através dessas inscrições que eles conseguem o prestígio. E tem uma personalidade muito interessante e é um personagem muito legal da gente acompanhar. E um personagem que eu não vou contar muito pra vocês, mas que é um dos meus favoritos da história, é Clave. É um senso de humor super interessante. É o tipo de personagem que, ao mesmo tempo em que ele nos assusta um pouco pela situação em que ele tá, ele também causa um apego muito grande no leitor. Ele é um personagem muito intrigante, muito interessante de você acompanhar e desvendar o que ele tem pra mostrar. E as interações dele são incríveis. E é aquele tipo de personagem que você fica querendo sempre ver nas páginas e sempre se interessa muito por ele. E aí, assim, gente, eu acho o conceito de magia dessa história bem interessante, bem diferente, tá? Eu só li uma outra história que tem algumas coisas semelhantes a esse estilo de magia, que foi uma das coisas que me encantou lá atrás. Eu acho que o sistema político aqui também é muito interessante, essas casas serem detentoras desse conhecimento, e esse conhecimento, né, quanto mais você descobrir, quanto mais você inventar em cima desse conhecimento das inscrições, mais você criar tecnologias a partir dessas inscrições, coisas úteis para as pessoas usarem, mais você tem poder. E do que tá à margem de tudo isso, que não é só essas pessoas também, porque a gente tá falando de uma cidade, aqui existe todo um mundo aqui ao redor, existem fazendas onde são cultivadas coisas, onde são feitos experimentos, crescem coisas que a gente nem imagina, e obviamente existe todo o contexto do que esse mundo era antes, e dessa sensação de que tem muita coisa aqui pra gente descobrir, tem muita coisa aqui pra gente ir aprendendo. E eu acho que o legal da história é que a gente tem talvez um choque inicial de você entender qual é a lógica de como as coisas funcionam, e depois o autor vai conduzindo você ao longo da história para que você vá aprendendo sobre esse mundo, vá aprendendo sobre as dinâmicas políticas conforme as coisas vão se desvelando na história, porque muitas dessas coisas acabam sendo um mistério também para os personagens, então a gente acaba tendo a oportunidade de ir descobrindo junto com eles. Os personagens também são muito legais, mas tem uma coisa peculiar sobre os personagens, que é assim, eles têm um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que eles partem de um clichê, o herdeiro incompreendido, rejeitado, a ladra, nananã, o cientista maluco. O autor consegue quebrar o estereótipo aqui, dando pés diferentes do que a gente espera para cada um desses personagens, ou o que a gente esperaria baseado no estereótipo deles. Ao mesmo tempo em que, na questão de personalidade, eles têm personalidades muito diferentes, mas tem alguns detalhes nas personalidades deles que eu acho que às vezes falham um pouquinho na hora de explorar. Eu vi algumas pessoas comparando, né, a escrita do Robert Jackson Bennett com a escrita do Brandon Sanderson, por exemplo. Eu acho que a comparação é válida no beabá da história. Eu acho que o beabá da história segue um fluxo muito parecido, ou seja, não é só, a gente não tem revelações só no final. O tempo inteiro do livro a gente tem tendo twists e revelações, e a forma de montar a história parece semelhante. Mas na forma de escrever e de apresentar os personagens, eu acho os estilos completamente diferentes. Por exemplo, se você pega um personagem do Brandon Sanderson, ele reflete as coisas que aconteceram com ele, todas as suas interações. Os personagens do Robert Jackson Bennett, ele é muito pontual nos momentos em que ele vai fazer os personagens refletirem essas características. Você vai sentir que ele tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo vai ser pontual o momento em que aquilo vai ter um impacto sobre as relações dele. Enquanto o outro autor trabalha isso de uma forma
forma constante e progressiva dentro da trama. Uma outra coisa que eu acho que diferencia bastante e que pode ser um ponto interessante ou negativo, dependendo do tipo de leitor que você é que o Robert Jackson Bennett, ele faz muitas pausas na história dentro dos capítulos, mas essas pausas são pausas de efeito que não necessariamente mudam a cena, sabe? Quando você tem aquele plot twist e aí você vira a página e você vai ler outra cena e você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Bennett, ele faz isso de trazer a frase que vai te deixar, meu Deus, o plot twist, olha aqui o que tá acontecendo, mas é só uma quebra de linha e logo abaixo ele segue na mesma cena contando a história. Então, ao mesmo tempo que isso dá a quebra e te dá um impacto, porque a nossa sensação é sempre que o autor vai mudar de cena e, na verdade, ele sempre continua. É só pra fazer uma pontuação. Isso pode ser bom porque o fluxo da leitura não é comprometido, mas, ao mesmo tempo, pode ser ruim porque parece... Mas pra mim, por exemplo, que gosto dessa construção do efeito, às vezes eu senti que era um pouco demais. E a outra coisa nesse sentido é que o Bennett usa muitas frases de efeito. Sabe aquelas cenas típicas que a gente tem de diálogos entre as pessoas, né, de impacto, de ai, não sei o que, se você não fizer isso. O Bennett usa bastante isso, tá? Então também vai depender do quanto você reage a esse tipo de estrutura dentro da história. Acho que funciona bem em alguns momentos pra dar um impacto, mas ao mesmo tempo eu acho que em alguns outros fica um pouco off. Uma coisa que eu adoro nessa história é que as pessoas não são o que parecem, tá? Me lembro muito da primeira vez que eu li, quando eu botei o olho no personagem, eu pensei, nossa, esse cara é o vilão. Aí depois, não é o vilão. Aí eu botei o olho no outro personagem e pensei, nossa, esse cara é o vilão. Não era o vilão também. Aí eu fiquei, nossa, cadê o vilão? Quem é o vilão da história, sabe? A gente demora um pouquinho pra entender exatamente quem tá dando as cartas aqui, mas eu acho que faz parte de você ir desconstruindo um pouco os personagens e até a visão que a gente tem sobre alguns deles. Eu gosto muito da personagem da Sancha. Eu acho que às vezes ela se envolve demais na história e tem momentos em que ela dá um passo pra trás e eu gosto mais desses momentos mesmo que depois ela vai voltar a entrar no fluxo da coisa. Eu gosto do quanto ela entende que mesmo na situação dela, no formato que tá a vida dela, né, no fato de que ela não tem nada dela ali dando pra sobreviver, ela também tem um senso de justiça, de querer fazer algo por aquele local, de mudar um pouco as regras, que ela sabe abraçar. Sabe, na hora em que aparece pra ela, ela não vive contra as regras. Apesar dela quebrar as regras, ela tem uma moral que é interessante. E ela tem os próprios segredos, as próprias coisas que ela esconde, as coisas que aconteceram com ela, que é legal da gente ir descobrindo ao longo do caminho. E aí, uma coisa interessante é que às vezes a gente vai ter alguns personagens conversando de um jeito especial dentro da história, e aí o diálogo na diagramação tá separado de um jeito diferente. Então, é bem interessante porque você não se perde, você vê que aquele diálogo tá acontecendo de um outro jeito. E aí eu acho que isso graficamente também ajuda a gente a não se perder na narrativa. A diagramação da Morro Branco tá muito boa, tá, gente? Esse livro tem muito mais páginas que a edição internacional que eu li pela primeira vez, exatamente porque a diagramação tá muito mais folgada, o livro tá em capa dura. Eu gostei bastante da tradução. Quando eu li pela primeira vez, eu pensei, nossa, tem algumas coisas que eu fico pensando como que vão ser traduzidas, e eu acho que a tradução do livro tá bem legal, a capa original foi mantida, né? E eu acho que é um livro, gente, que ele funciona tanto pra quem é um leitor mais avançado de fantasia, como ele funciona pro leitor que é novo. Essa é uma história de fantasia que ela tem o poder de ser instigante e apaixonante pro leitor. Então, mesmo que você não tenha lido muitas coisas, eu acho que o beabá da história, apesar de trazer um mundo que tem uma certa complexidade, ele se apresenta de uma forma interessante e faz com que você consiga entrar dentro dela sem precisar de um grande background ou sem achar que tá muito difícil de entender o que tá rolando aqui. E aí tem uma coisa que é muito, muito, muito legal sobre esse livro, que é uma coisa que a gente vai descobrir um pouco aqui, mas eu acho que ainda tem muito pra ser explorado, que é o passado dessa civilização. A partir do momento que você entender como as coisas funcionavam e de que ponto a gente partiu, em que momento a gente tá dentro dessa história, o que aconteceu no passado, as coisas que construíram esse mundo vão ter um peso tão diferente, tão interessante, que não tem como a gente não ficar curioso pra descobrir mais, pra entender mais. O final desse livro é muito, muito, muito legal. Da primeira vez que eu li, eu deixei passar a pista do que acontecia do plot twist final. Dessa vez eu cheguei a anotar a página em que ele dá a dica do que vai rolar. Então, assim, a gente tem um final super inteligente, um final bem orquestrado, um final que abre muitas portas pra a gente ver coisas diferentes acontecendo no segundo livro. E eu já tô super curiosa pra ler Shorefall, que é, né, o segundo livro, a continuação dessa trilogia. E a gente também tem um pouquinho de representatividade aqui, o que é super bacana. Então eu queria deixar essa dica pra vocês, que é uma dica que eu tô deixando pra vocês desde o ano passado. Já faz mais de ano que eu tô falando sobre esse livro e eu fiquei muito feliz que finalmente ele saiu
aqui no Brasil e que eu pude voltar aqui pra conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa história que é muito legal. Então, gente, se vocês gostaram do livro, o link pra compra tá aqui embaixo. Usando o meu link você ajuda demais. Se você já leu Foundryside, me conta aqui embaixo o que você achou, se você curtiu essa leitura. Não esquece de deixar o seu joinha aqui pra me ajudar com a divulgação. Envia esse vídeo pra um amigo seu que é fã de fantasia, que precisa daquela indicação legal. Se inscreve aqui no canal se você não é por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.